Salve, pessoal. Boa tarde a todos aí. Esperando só mais um minutinho aqui que tá entrando gente aqui. A gente já inicia a nossa atividade. Fala, Marcelo. Tô te vendo aí. Bueno, vamos lá então. Estamos no horário aqui. Agora, o pessoal já acessou aí. Estamos entre 30. Tá dividindo um pouco entre a quinta e o sábado ali. Entre quinta e hoje. Mas vamos entre nós aqui, que a turma que tá recorrente. Tô vendo aí o Léo, Marcelo, né? Abração a todo mundo, Valério. Não vou dar oi para todo mundo, senão vou ficar só dando oi aqui. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da quinta música, então. Eu que estava falando que talvez a gente não acabasse o caderno, né? Tocar todo ele online. Mas a gente está começando a se encaminhar já pela metade do caderno e vamos lá, olhando algumas coisas. Especialmente hoje, como a gente fez, alguns de vocês fizeram aula na quinta também. Vou abrir para algumas perguntas. Depois a turma foi me mandando algumas coisas do último encontro e ficou algumas coisas em aberto, de coisas que o pessoal queria saber e, enfim, um chorinho triste, que é essa música que a gente vai ver hoje, é um choro mais difícil, né? A gente está tratando aqui meio geral, né? Não estamos conseguindo fazer que nem na oficina, separando por alguns grupos, então eu estou fazendo um assunto geral para que, enfim, seja interessante para todo mundo. Mas essa música, sobretudo, é uma música que é super importante no quesito composição, tá? Quero falar sobre uns aspectos dela. Exatamente, eu vi aqui, se o caderno acabar, vamos, tem bastante sugestões aí. É isso que eu vou abrir bastante também hoje para isso aí, para essas sugestões. Acho que isso aí tem melhorado bastante. Uma delas é que hoje não vai cair o nosso essa conexão aí, essa aula no meio que me rendi e paguei o Zoom para que a gente pudesse fazer a reunião sem problema. A gente vai ter a presença, não sei se aqui ao vivo, se online, mas do Lucian Krolov. Todo mundo conhece aqui a nossa turma, né? Flautista. E que gravou comigo essa semana para a gente poder apresentar. E eu, enfim, apresentei para vocês a música do dia que é o Chorinho Triste, tá? Ó, tô vendo ele aí conectado já. Lucian tá aí na área já. Boa tarde, Lucian. Te vendo aí já. Bueno, eu vou entrar, vou fazer um roteirinho aqui que é o seguinte, é falar um pouquinho sobre o resumo da música, tá? Porque eu sempre faço essa leitura também do tipo de choro que a gente está falando e tal. E especialmente esse aí tem algumas coisas que nos interessaram e que nas perguntas ali, acho que tô vendo o Marco aí também, sugeriu, falou de algumas coisas curiosas, ela tem várias coisas importantes, curiosas no quesito da construção da música e que eu vou ressaltar. A primeira coisa que eu passei para quem estava, já estou repassando para quem está aí hoje, é que a gente fez uma forma diferente, né? A gente gravou ela
BABA, ok? Eu mandei aí para vocês, quem está com o chat aberto, eu mandei o caderno e o material das danças e o link do canal da oficina, tá? No YouTube, que é onde eu estou postando aula a aula. Vocês podem rever qualquer coisa que esteja nas aulas e também podem pegar depois esses materiais, tem os links lá para esses materiais que eu estou passando, tá? É legal aqui, eu estou vendo o João contribuir aqui, que viu o Maurício, né, tocando ela no Brasil Toca Choro, que é essa série da TV Cultura muito boa, né? E, o exemplo principal que eu sempre passo de acompanhamento, assim, de alguém que consegue dar essas nuances, é o exemplo do Maurício, né? A gente fez uma versão nossa para mostrar e nela já tem aqueles elementos de levada, que é o que a gente tratou tanto na aula de quinta. Eu não vou entrar hoje nos exemplos de levada, só apenas relembrando aqueles 3 tipos básicos de levada que a gente utilizou ali na quinta, porque é um choro, uma canção, né? Vamos entrar, quero começar entrando aí no tipo de música, né? E que é um choro de 2 partes, né? Com a relação de tom entre aquela coisa do relativo, né? Então é si bemol, sol menor, si bemol. A gente acabou gravando ele BA, que é o que eu falei. Eu realmente não sei, daí talvez alguém que esteja online aí, depois que tenha um pouco mais o histórico dessa música, me perguntaram na aula passada, ele é de 908, né? O João Dias, ele é de 1908, tá? Eu não sei exatamente a data da música, mas o que nas gravações que a gente conhece, tem algumas gravações que começam pela segunda e outras pela primeira. A gente não está bem definido, né? Bem claro. Talvez alguém conheça mais a tempo, né? Talvez perguntando no Maurício, pode explicar isso. Mas ela tá, às vezes a primeira é a segunda e a segunda é a primeira. Então tem essa confusãozinha. São poucos choros que a gente se lembra, que eu pelo menos que eu me lembro, que tem essa confusão, não digo confusão, mas de jeitos diferentes de tocar, né? Então, a gravação, já colocando assim na prática, ela tá em BA, ok? Então, tem essa característica aí. Então, quem for pegar a partitura que a gente está utilizando, começa, né, a anacruse, o 18 começa no 19, tá? Acho que o Adilson tinha me perguntado isso aí também, e já tá ali, Adilson. Então, eu faço uma contagem 1, 2, 1, 2 e começa no 19, tá? E o que eu achei, assim, um resumão, né, da coisa aí sobre ela, que é um choro que estão partindo do que está da escrita, né? Da partitura que está escrita, quem quiser abrir e abrindo, olhando junto. É um choro que tem um tom menor e modulação para o quinto, logo na primeira, né, na segunda frase da música. Tem a inclinação para si bemol, e ainda tem o subquinto na última frase. Praticamente como se em todas as frases, né, esse choro, em todas as 4 frases, né, que a gente divide o choro, ele tem alguma coisa. Né? Isso que eu ia colocar na hora de decorar ou na hora de estudar ele se torna um pouco difícil, assim, principalmente decorar a harmonia, porque ao contrário da maioria dos choros, ele tem nas 4 frases, ele tem alguma coisa. Nessa parte em sol menor, começa em sol menor, ele modula para ré maior, ele inclina ali para si bemol maior, que é o relativo maior, e na última frase ele ainda usa o artifício ali, a questão do subquinto, né, que é o lá bemol 7. Então, quando a gente fala de choro, ouvindo ele se torna natural, a gente não fica pensando nessa quantidade desse emaranhado, mas, né, como eu gosto de apresentar sempre os choros também aqui, resumindo, né, o que tem de diferente ou de harmonia, né, ele já tem sai com 4 coisas diferentes, né? Gente, tempo inteiro, quem quiser levantar aí e chamar e perguntar alguma coisa, não se preocupe, tá aberto para as dúvidas. Eu estou dando uma explicada geral, depois eu vou abrir, porque o Luciano já está online, e eu separei umas coisinhas que eu queria perguntar para ele aí, para contribuir.
quase todo mundo que está online já conhece o Lucian Krolov aqui, né? Gravou a música comigo hoje e participou, foi professor da oficina, enfim, músico conhecido aí da cidade, enfim, então não vou dar muita release dele, mas quero fazer umas perguntas que eu separei. Indo para a segunda parte, que nós consideramos primeira tocando, que é a parte em si bemol, a partir do compasso 19, daí nós temos outra coisa em comum, para assim, corroborar a questão que esse choro realmente é choro diferente mesmo, tem coisa. O trecho está em si bemol maior, e logo na segunda frase ele já faz a conclusão para o quarto grau, que não é também tão comum, já é uma coisa diferente. Então ela faz a primeira frase e já faz a conclusão para o quarto grau. Na terceira frase ela faz aquela artimanha ali dos compositores de irem para o homônimo. Então ela recomeça com o mesmo padrão de melodia, só que no modo menor. Então, terceira frase a gente está em si bemol menor. E para piorar ou para dificultar ainda mais, nós temos ainda uma modulaçãozinha ali para o ré bemol maior, né? É aquela modulação de terceiro, né? E concluímos com a frase no quarto grau, dessa vez o quarto grau mi bemol menor, porque a gente está falando aí de uma tonalidade menor. Ou seja, um choro cheio, em todas as frases do choro, por querer ou não, está recheado de caminhos harmônicos não óbvios, né? Não simplesmente seguindo uma tonalidade, mas o tempo inteiro fazendo essas curvas assim sinuosas, assim, o que enriquece ele, mas também dificulta bastante para que a gente tenha questão de harmonia aqui. Antes de eu passar para a segunda fase, alguém que deu uma estudada, deu uma olhada na harmonia, quer colaborar aí, quer interromper aqui, quer falar alguma coisa, ou tirar a dúvida desses caminhos, alguém que não entendeu essa divisão aí que eu fiz das frases, abre a voz aí, que eu dou uma solucionada nisso, posso abrir a partitura aqui na frente e enfim, facilitar para vocês. Tem alguém que queira falar? É a hora. Oi, Matias. Oi, Carol, fale. Eu queria, de repente, se tu pudesse só apontar direitinho quais são os compassos onde acontece cada uma dessas mudanças. Posso. Eu vou fazer o seguinte, vamos ver se a tecnologia vai me ajudar hoje. Eu vou abrir ela aqui, tá? E daí eu risco isso que eu falei agora, que eu acabei de falar, eu dou uma riscada, tá? Lembrando, Tá. gente, que tudo isso que eu tô entrando nesses assuntos, a gente está fazendo uma aula única aqui, né? Não é uma aula simplesmente de uma da classe ou outra das que a gente vinha fazendo, mas uma aula junto. Então, para alguns não tem tanto interesse, por exemplo, na parte de composição, talvez fiquem, ó, abriu para todo mundo aí, eu acho, né? Tu que tá, ó, só me responde se abriu aí, Carol, só para eu ver se eu continuo aqui. Abriu? Abriu. Tá. Então tá, eu compartilhei com vocês a partitura dela. Então eu vou fazendo aqui os comentários que eu estava falando agora com a partitura na frente, tá? Na gravação que a gente fez, que eu fiz com o Lucian, que tá aí online, daqui a pouco eu chamo ele, a gente vai começar pela parte B, ok? Aqui, ó, onde eu risquei aqui. Essa é a parte B, si bemol, a parte do si bemol. A gente vai inverter, né, a ordem dela. Isso porque não está bem claro, isso depois a gente pode solucionar, mas é uma coisa, enfim. Qual é o A, qual é o B? Tem gente que começa por uma ou outra, tá? Mas eu vou explicando isso das frases agora, partindo do A que está escrito na partitura para facilitar. Nós temos aqui, então, essa parte em Sol menor, tá? Então, a gente divide sempre entre 4 frases, né, Carol? Aquilo lá que já está bem claro, né? Frase 1 até aqui, né? Aí frase 2 até aqui, né? Frase 3 até aqui e a quarta no último. Então, a gente está dividindo a música em 4 frases, né? Porque esse é um choro que ele funciona com aquele tamanho de choro, né? Que a gente fala, padrão, né? De partes, seções de 16 compassos. O que eu quis levantar para vocês é o seguinte, é um choro que está em Sol menor, já vai para Ré maior aqui, ó, se vocês prestarem atenção aqui na sinalização, né? Ou seja, na segunda frase, eu tenho a modulação de quinto grau,
tá? Eu já falei para uma galera que tá fazendo a aula de composição testar isso, gente. Testem isso, tentem inventar coisas, principalmente aí a turma que está com violão, aí com o instrumento de base, tentem inventar coisas de cabeça, essa modulação para o quinto grau, para que ela fique clara, que na hora de acompanhar um choro, né, vocês não vão saber, não precisam saber tecnicamente que está indo para o quinto grau, você tem que sentir que a modulação está acontecendo ao quinto grau. Então, chama atenção disso, porque mesmo para quem não queira compor, quem é acompanhador, quer acompanhar, essas modulações, essas sensações têm que estar bem claras, que facilitam o acompanhamento. Vamos para a terceira frase, então, cara. Aí, ó, daí ele inclina para o si bemol maior, né, que é o relativo, né? Então, a terceira frase, fazendo um caminho dó menor, fá 7, si bemol maior, tá? Então, já tem um caminho em sol menor, esse em ré, essa inclinação para si bemol, e a última frase, daí a última frase, geralmente, como é nesse caso aqui, ela está indo para o quarto grau, né? Dom menor, quarto grau menor, dó menor. Só que ela tem isso aqui que se a gente não souber, a gente vai errar feio, né? Tem um arpejo ali, tem até nota na melodia, que é o lá bemol 7, tá? Subquinto, né? Então que tem que estar claro também. Então são os 4 apontamentos que eu colocaria para quem vai decorar harmonia, vai estudar harmonia, vai estudar as notas da melodia para qualquer instrumento. São essas 4 estradas aí, né? Que estão rolando nessa música. Vamos para a segunda parte, então aqui. Primeira frase em si bemol, né? Então toda a frase em si bemol tá aqui. Quando começa a segunda frase, ok? Ela já vai para o quarto grau, que isso geralmente, assim, naquela construção básica dos choros, a gente seria o espaço das modulações, né? Seria outro caminho. E aqui nesse choro, ou seja, ele faz uma frase em si bemol e responde já com a frase em mi bemol, quase concluindo, né? Então, importante para todo mundo, tem essa diferençazinha. E tem um outro elemento que eu trouxe aqui, que na gravação eu utilizei, que é da terceira para a quarta frase. Eu vou sinalizar aqui agora para vocês. Tem uma obrigação de violão que eu coloquei aqui. Não é todas as gravações que usam isso, mas eu coloquei na gravação. Depois o pessoal do violão já dá uma escutada aí. Tá para 7 cordas aqui, mas ela é uma frase que é o quê? Para fazer a conexão para terceira frase. Que é o que a terceira frase? O que é a diferença dessa terceira frase? Quando vai para o homônimo, né? Então ela faz a terceira frase em si bemol menor, tá? Então já é um outro elemento de composição. Eu falei na aula passada, é um elemento que está utilizado lá no Doce de Coco, no Vou Vivendo, que são frases, músicas que estão em tom maior, por exemplo, e vão para o tom menor utilizando o mesmo padrão melódico, só que o modo menor, tá? Isso é muito comum em composições, e nessa aqui está no meio do trecho, na terceira frase, né? Ainda tem o ré bemol maior aqui, esse trechinho, né? Que ele prepara um ré bemol maior e conclui no quarto grau, dessa vez em mi bemol menor, porque o quarto grau, a gente está falando agora o quarto grau do si bemol menor. É confuso, principalmente quem está começando a tocar choro, tá? É bem assim, bastante coisa, né? Tem choros que a gente faria um risco desse só apenas, né? A gente já está seguindo o caminho da harmonia, mas ia arriscar uma ou outra coisa. Esse choro tem muito risco. E ainda eu ia colocar aqui que ele tem esse caminho muito comum, tá, gente? Depois alguém me corrige, mas sexta napolitana, eu acho o nome técnico isso aí, que é esse caminho si bemol, fá sustenido 7, si maior e fá 7, tá? Que é esse último aqui que eu estou sublinhando aqui, tá? Esse caminho que ao invés de fazer aquela sequência de si bemol, sol menor, dó menor e fá 7, que seria a sequência básica da tonalidade de si bemol, ele faz esse caminho passando, né, por si bemol, fá sustenido 7, preparou si maior e fá 7, tá? Então, esse é o que eu posso dizer, se a palavra certa é um resumo, né? Acho que é a palavra mais correta. Resumo da harmonia que está acontecendo nela. Gente, alguém quer arriscar alguma coisa aí? É a hora. Eu vou fechar aqui a partitura. Só para, antes de eu fechar, me mandem aí alguém que ficou em dúvida de alguma dessa riscalhada que eu fiz aqui. Mandem a dúvida que depois eu quero chamar o Luciano que está na área. Podem mandar.
Bueno, se estamos sem dúvida aqui, só vou stop share aqui, fechar a coisa aqui, um segundo mais. Tá, bueno, voltei aqui. Tio Lucian, boa tarde. Ativar aqui. Fala, meu querido. E Tudo bem aí? contigo? Boa tarde a todos. Tudo bem, tudo certo. Ó, a gente tá funcionando mais ou menos assim. Eu tô um norte sobre a música, assim, a harmonia da música, o caminho, assim, algumas coisas, que eu acho que tu tem muita coisa para contribuir também, na hora de tocar. Depois a gente faz um momento que eu vou tentar fazer hoje direitinho, não sei se vai dar, que é o do playback aqui, que eu boto o play na nossa gravação pra galera tocar junto, antes de encerrar, né, o nosso encontro aqui semanal. Legal. Para que a gente possa mostrar também o vídeo, né, que a gente produziu, mas para eu aviso alguns instantes o pessoal pegar seu instrumento aí para poder tocar junto também. Mas primeiro, assim, abrindo a coisa, né, sobre esse choro, a gente já tinha dado uma tocada, já conhecia arranjo, também tem arranjo para flautas dele também, né? É um repertório de flautista bem conhecido, né, a música, né? Acho que É um repertório muito de flauta, né? Que é um choro. Tem os choros, tem choros que são para instrumentos específicos, né? Tem choro que pode ser tocado em outros instrumentos, mas que fica ótimo para bandolim, por exemplo. E esse é um choro super flautístico, né? Não à toa foi feito por um flautista super representativo, que é o João Dias Carrasqueira. Tem filho também, né? Que é o Toninho Carrasqueira, Antônio Dias Carrasqueira, que é outro super flautista. E que ambos têm uma influência muito grande na música erudita. Então, tá. ambos trilharam seu trabalho pisando nos dois contextos, né? Então, principalmente para flautistas, para instrumentistas de sopro, assim, que forem tocar, que estão acompanhando agora, é importante pensar nisso, pensar que ele foi feito por alguém que conhece muito esse contexto erudito. E quando a gente fala disso, o que prevalece, né? A qualidade do som, a qualidade do vibrato, né? Para os instrumentos de sopro. É um choro que ele não é um choro para ser tocado ao meu ver, né? De uma toada. É um choro super quase lírico, né? Um choro então que tem que pensar muito na condução das frases, na respiração, sonoridade do instrumento. Eu acho que quem for interpretar pensando nesse contexto, assim, eu acho que vai conseguir exprimir o melhor dele. Eu vi que teve ali na gravação, eu tô falando sobre o que o pessoal não viu, mas a gente vai ver logo, então, ou pelo menos tentar, né? Porque teve uma aula que não consegui dar o playback com o áudio, mas eu acho que hoje eu resolvi. Mas tem a coisa do que eu gosto de ressaltar e que na flauta dá para mostrar bem, que é a ornamentação para tocar choro, né? Tem um guia da partitura do choro com a melodia escrita ali, mas o que acontece na prática é bem diferente e tem muito a ver com o aspecto de ornamentação, né? Que é aquela coisa que na gravação tu fez ali em vários momentos para mostrar essa coisa do jeito de interpretar a nota, né? Eu me lembro que tu colocou algumas coisas, mas em termos técnicos, assim, o que são os ornamentos principais que estão rolando ali que tu colocou na gravação? Só para a galera ficar atenta aí. Tá, primeiro, em termos de som, assim, né, o vibrato acontecendo um pouco mais, né, um pouco mais de ênfase no vibrato quando as notas são mais longas. Isso é bem importante para o choro e principalmente para eles ali, né, o João Dias Carrasqueira e o Toninho Carrasqueira. O vibrato é muito presente no som deles. Então, eu utilizei alguns mordentes, né, umas passagens vocês vão notar dentes, em alguma coisa de nota mais longa, em nota mais longa. Tem muito glissando é super importante nessas músicas mais lentas, né? Acho que esses elementos são os que estão mais presentes. Apogiatura, mordentes, glissando, vibrato pouca coisa, mas aconteceu também. Vibrato não, desculpa, eu tô com vibrato na cabeça, é o trinado. Trinada.
Eu tô colocando isso aí, é óbvio que falando assim em termo técnico fica difícil para quem não toca instrumento de solo para saber cada um desses elementos. A gente vai fazer mais pra frente uma aula mostrando, resumindo eles, mostrando ele na partitura ali, como é que se sinaliza e a sonoridade de cada um deles. A gente faz isso uma aula para frente. Eu só queria que tu levantasse esses aspectos, porque na verdade a gente tem isso como influência do choro, uma das características básicas, talvez principais, é que esteja bem recheado dessa ornamentação, né? Ela geralmente não está escrita, né? Ela é feita de improviso, né? O músico vai colocando isso e dá a cara do choro, caracteriza assim muito, né? Em qualquer instrumento que sola choro. Mas a pergunta que eu separei uma pergunta antes para ti e antes da gente tocar, fazer o momento tocar, então podem ir pegando instrumento, daí daqui a pouco eu vou abrir, vou ver se vai dar certo hoje. Mas a minha pergunta e a pergunta pede uma sugestão também de rotina, que é que todo mundo, a gente já toca há bastante tempo e todo mundo que te conhece já sabe que tem a leitura musical, né, avançadíssima, né? Então tem o costume de ler desde criança, tem um nível, né, excepcional de leitura musical, né? E inclusive tu lê em vários tons, não troca o tom só de cabeça, lendo a mesma partitura consegue tocar em tons diferentes, então é uma coisa bem super avançada que tu tem. Mas a minha pergunta, tá? Ela é a seguinte, pra galera que tá aqui online, um exercício agora, principalmente quarentena, que é uma das atividades que dá para fazer fácil, né? Tem tudo para fazer. Um exercício para isso. Para quem não está avançadíssimo ainda, para quem está começando a ler ou já leu um pouco, um exercício diário, o que é que tu recomenda em termos de exercício básico, aquele para fazer a roda girar? Trabalhar com coisas mais tranquilas, assim, né? O choro, ele é uma música de difícil leitura, né? Difícil execução e difícil leitura, né? Porque gira muito em torno da semicolcheia, da variação desses ritmos de semicolcheia, né? Vou pegar coisas mais simples, pegar coisas com mais colcheias, mais semínimas e passo a passo. Sempre, todo dia, o estudo da leitura musical tem que ser uma coisa que tem que estar presente no universo do músico. Então, todo dia tem que ter uma parte do estudo para isso. Quem vem dessa coisa de tocar música erudita toca muito estudo, né? Então a gente tem vários estudos, vários exercícios e métodos que levam a isso. O músico popular, ele já não tem muito isso, porque quando ele pega já um choro para tocar, já é uma coisa super complexa de rítmicas diferentes, e isso, ele acaba se apertando. O que dá para fazer, que é interessante no choro, eu gosto de passar para os meus alunos, é separar por motivos. Isso mesmo que tu fez agora é excelente de fazer para a prática da leitura também. Então, separa lá. Então, se a estrutura da música está de 4 em 4 compassos, separa 4 compassos, tenta ler esses 4 compassos. Porque se vocês pegarem um choro e querer tocar do começo ao fim o choro, com certeza vai ser bem complicado, bem difícil. Então, separa 4 compassos. Esses 4 compassos aqui tem mais colcheias, mais semínimas, é mais tranquilo. Lê ele, depois passa para o outro. Mas sempre tenham essa prática assim de agora eu vou ler um pouco. Então pega alguma música que vocês têm partitura ou procura partitura, enfim, e bom, agora eu vou ler, vou praticar, porque o que vai levar a excelência na prática da leitura é a prática, né? Sendo redundante, é a prática. Então ter o gosto por isso. Eu me lembro que eu era pequeno e a minha diversão era isso, era pegar partituras do meu pai lá de trombone ou alguma coisa de saxofone e tentar entender aquilo ali de alguma forma. Daí que veio essa coisa de ler em vários tons, assim, da curiosidade de criança. Então, sempre é importante. Né? Natural. A vantagem de quem começa bem cedo também é tornar natural essa coisa da leitura, né? É uma coisa fica diferente, né? Bueno, te agradeço, tio Lucian, muito obrigado. Eu vou passar aqui para esse momento aqui para a gente tocar o vídeo aqui para a galera. Eu vou botar aqui no share stream aqui para todo mundo ouvir uma vez. Só que vamos ver se vai o áudio, tá? Vou tentar aqui. Vamos lá. Aí foi?
Não tá dando para ouvir, não. Não foi o áudio? Não foi. Que coisa séria. Na Segunda... verdade, dá para ouvir, só que tá muito baixinho. Muito baixo. Tá, pera um pouquinho. Vamos lá de novo aqui. Sem som. Tá sem som, Matias. Tá sem som, tá sem som. Alô? Ali, agora eu tô ouvindo. Vamos ver aqui. Trancou tudo aqui. Vocês que estão online aí, consegue... Agora sim, alguém me consegue me ouvir aí? Abre o microfone só para ver se tá ok. Ah, agora ok. Beleza. Ah, deu. Acho que deu o mesmo problema que da outra vez aqui para compartilhar. Não sei porque quando a gente compartilha, tranca o áudio. Então eu já tinha pensado que podia acontecer isso aí, então eu coloquei aqui já disponível para vocês. E vou botar o link já agora. Que é... Ele tá aqui. Tá, feito. Só um segundo mais. Não queria que... Tá aqui. Tá. Botei para vocês já, subi antes da aula para não ter problema, que é o link do vídeo, tá? No YouTube. Eu tô botando todas as aulas e os vídeos de cada uma das músicas no YouTube para vocês poderem tocar junto com a que tá tocado de acordo com a partitura e com a cifra né, que eu mandei para vocês. Então tá ali eu botei no chat ali para cima, quem for olhar, já coloquei o caderno, o material das danças e o canal do YouTube. E agora botei o link também para quem quiser abrir, quando a gente finalizar a aula, para assistir
a nossa interpretação aí pro Chorinho Triste, tá? E eu queria agradecer, Luciano. Muito obrigado por ter tocado ela e compartilhar também com a gente aí um pouco da história dessa questão da leitura e que o pessoal tanto pede. Hein? Maravilha, eu que agradeço a participação, deu para ver um pouquinho aí Te dos agradeço. amigos. Te agradeço. Vê, tá uma turma aqui que muitos já tiveram contigo, né? Turma conhecida aí, legal. Um abraço a todos aí, metam bronca. A música não pode parar. Tá, eu vou fazer uma coisa aqui que me deram uma ideia aqui. Vamos ver se é isso, tá? A última função. É a questão dos fones. Só um segundo. Mais uma última tentativa aqui com o Carlos. Agora deu. Aí, valeu, Carlos aí me deu a dica aí, não pode usar já vou compartilhar a dica, não dá para usar o fone de ouvido enquanto para fazer isso aí porque ele desconfigura o áudio. Então agora conseguimos, está solucionado. Valeu, Luciano. Gostei de um monte de coisa ali, né? É uma música que a gente não tocou junto praticamente, só tocou à distância, né? Então, curioso isso aí, né? Tu estrear um repertório tocando à distância, né? Muito fora do comum. E lembrando o pessoal, eu coloquei um hall ali no compasso 15, 16, 17 pro final ali. Se vocês quiserem riscar, tem um ralentando ali pro final da música. Se quiser riscar o hall 15, 16, 17. E bueno, a gente está encaminhando já para o final. Eu queria ver se a gente tem perguntas, dúvidas, aquelas sugestões, aquilo que movimenta a aula sempre. Nossa aula boa. Eu queria falar uma coisa. Vamos lá. No caso, na flauta, a gente tem que tocar essa música uma oitava acima do que está escrito na partitura, né?
Olha aí, Luciano. E daí, no caso... Boa pergunta. Só que aí, no caso, tem uma coisa que pro compasso 16 isso não ia funcionar, né? Porque vai naquele... Muito alto, né? Daí eu percebi que o Luciano tocou a partir do compasso 14 e na oitava que está escrito. Daí eu só queria fazer essa observação. Eu cheguei a ouvir outra versão que o cara tocava no compasso 16, como estava escrito, para funcionar também. Como é que faz esse gerenciamento aí, Luciano, de oitavas? O que acontece, né? Para quem toca flauta, assim, isso é uma prática muito comum. Então, até voltando àquele assunto da leitura, assim, é importante o flautista ter essa habilidade de ler oitavado. Muita coisa é escrita numa tessitura mais grave que para a flauta acaba não soando tanto, então a gente acaba usando o recurso de oitavar. O que eu faço? Eu costumo, normalmente também, depende muito do choro, entendeu? Tem choro que eu consigo oitavar tudo de uma forma tranquila, vai tudo oitavado. Tem outros que tem que analisar, como é o caso desse. Então, eu vinha oitavando, aí chegou uma parte que se eu oitavasse, como tu bem apontou ali, se eu oitavasse, ia fugir da extensão. Então, eu procuro ver, aí eu linko com a questão do fraseado, entendeu? Então, para mim, eu já comecei aquela outra frase, eu já começo antes um pouco. Tu falou que tem uma gravação que o cara começa um compasso depois, né? Na minha maneira de interpretar, eu preferi começar a frase já numa oitava abaixo para que tenha uma sequência na mesma oitava. Considerar mas a isso frase. Varia muito de... mas varia muito de ocasião para ocasião. Tem que ver como é que funciona, assim. Legal que a pergunta me lembrou uma coisa aqui, que é um dos exercícios mais importantes para a galera do violão aí da baixaria, que sempre faz aquela pergunta, como é que aprende a fazer baixaria, como é que aprende a fazer baixo e tal, e normal, né, a pergunta de quem quer tocar o violão e sair fazendo bastante baixo, que o exercício mais nobre, não sou eu quem estou dizendo, hein, vários violonistas, esses dias eu vi o Rogerinho Caetano falando sobre isso, que é um dos caras, né, e o exercício importante tem a ver com isso, tem a ver com ler, fazer a leitura em 2 oitavas diferentes no violão, ou seja, pegar uma melodia dessa, como está escrito aqui, e ler ela toda na região da quarta, quinta, sexta, sétima corda, ou seja, geralmente oitavando uma oitava, né? Baixando uma oitava, que é um exercício que treina a melodia na região onde faz os baixos, que é o exercício mais sofisticado que a gente tem, sem dúvida, para treinar a baixaria. Então já fica a dica aí nessa ocasião, que era uma pergunta para outra coisa, o exercício talvez o mais sofisticado para quem quer aprender a fazer baixo no violão é ler, treinar, decorar, treinar melodias na região onde a gente vai fazer a baixaria depois. E daí a gente vai estar treinando algo super sofisticado, que são as melodias, né? Mais complexas do que os baixos. Na hora que a gente venha fazer baixo e fazer a baixaria, vai facilitar muito o trabalho de quem está tocando violão. Valeu, Luciano, pela resposta. Vamos ver, temos mais algum questionamento? Temos que ter, né, gente? Vamos lá. Abraão, aqui, ó. Por favor. Já que está falando aí nessa questão das regiões, eu dei uma espiada na gravação do Maurício, no programa do Choro. Ali no si bemol, na segunda, ele faz uma cromática descendente. Ele sobe ali si bemol diminuto, dó menor, né? Ele tem um esquema que ele desce, Matias. Vamos dar uma olhada. Tu tem o link, compartilha o link no chat para nós, né? Que desde na próxima aula eu trago já essa harmonia que ele usou lá. Eu fui fazendo, si bemol, subi e fui até o dó menor. Ele desce, ele faz um esquema de acordes ali que ele tem. É descendente essa cromática. Vou olhar qual é a solução que ele teve ali e trazer pra gente. Isso aí tá online, fácil, é só digitar e tá lá, que eu não vi essa versão dele. Tá, beleza, valeu, Matias. Quer dizer, eu assisti a versão dele, na verdade, na TV, mas eu não vi que estava disponível ela separada ali. Eu vou trazer essa ideia, essa solução aí, vou ouvir e trago ela na aula de quinta, tá? Lembrando, gente, que a gente tem aula de quinta que é só não, né? Mas a gente foca no acompanhamento.
levadas, fala de harmonia também, mas daí eu vou trazer essa tua pergunta aí. Vou ouvir e tentar solucionar. Acho que vai dar para solucionar, eu trago. Geralmente é uma solução inteligente do Maurício. Vamos lá. E aí, o que mais? Alguém tem mais questionamentos aí, coisa para contribuir? Tô vendo um monte de gente aí. O silêncio aqui no meio da aula, quando eu faço essa pergunta, é que nem o silêncio no rádio. Se vocês forem ouvir rádio, no rádio, 1 segundo de silêncio é silêncio. É. Em outros lugares, o segundo de silêncio não é tão grande, mas Matias, aqui é enorme. Fale. Matias, Fala, João. qual é o beat mesmo dessa música aí? É um choro lento. Em vez de falar beat, ele deve estar em torno de 60, 70. Posso te dizer exatamente, mas nome... Só para me anotar aqui, para dar uma pegadinha. Em nome, eu chamaria isso de choro lento, mas eu posso te dizer sim. Geralmente a gente vai dar uma... Aí não tem... Claro, a gente menos, 50 e tantos. É lento, né? Lento mesmo. É 50, em torno de 50 BPM, que é o andamento de um choro. Tô olhando aqui, né, para te responder. Que é um choro lento. No caso do meu instrumento aqui, é só esses 3 compassos mesmo ali, por favor. Tem a frase ruim, mas é o que o Luciano falou. Eu acho que eu trago... O Luciano comentou da importância de dividir em frase e para melodia, e é exatamente isso. A gente torna o problema menor, né? E para estudar harmonia eu falo muito isso. Quando a gente vai decorar, fica muito mais fácil decorar quando a gente está dividindo em pedaços ali. A gente soluciona. Isso realmente funciona, gente. Eu já tenho alguns choros que eu venho estudando assim, separando por trechos, me explicando, né? Do jeito que eu fiz para vocês aqui, em termos de harmonia, eu tenho feito isso para estudar harmonias, para decorar e separando. Primeiro fazendo um resumo geral do que existe na música, né? Que eu resumi para vocês das modulações e tudo. E depois estudando trecho por partes. Soluciona muito. E claro, tá falando do trompete e aquela parte ali, certamente, para todo mundo, aquela frase ali no agudo ali, ela vai ser a dificuldade. Ó, já tá ali o link para... tu botou privado, eu vou botar para todo mundo aqui, tá? Que é o link do Maurício. Com certeza tá, botei para todo mundo, tá? O link do YouTube para ouvirem com o Maurício acompanhando, que é a sumidade, né? Nesse acompanhamento violonístico aí de 7 cordas. Matias, uma pergunta aí. Fala, Dilson. No compasso 29, tá. Tem um sustenido 7. Aham. Esse Fá sustenido, ele... Qual é a função harmônica dele aí? Olha aí, ó. Esse é um pé... Esse é um pé quebrado que nem a gente tem uns 3 pés quebrados nessa... Brincando aqui com o termo, mas são aquelas coisas que não tem tanta explicação assim que nem a gente gostaria. Que na primeira parte tem aqui... O Marco me levantou isso aí na aula, que é aquela preparação na primeira, onde é que tá ela aqui, Lá menor, Ré 7, que também é uma coisa que a gente não tem muito... Também... Sinceramente, se alguém souber uma explicação, né, plausível para isso aí, mas não tem muito. É uma preparação, na verdade, é uma harmonia que ele está fazendo, uma preparação para ir para Ré bemol ali, mas por que com Fá sustenido 7? É o cromatismo ali do Fá menor, mas não. A gente vai fazer um malabarismo para explicar essa harmonia aqui. Acho que é isso aí. E outra coisa, esse Fá sustenido 7 e Lá bemol 7, várias gravações não utilizam, tá? Eu peguei de algumas que utilizam, mas a galera às vezes não utiliza o Fá sustenido 7. Não utiliza o Lá bemol 7, sobretudo, na maioria das gravações, para quem for ouvir. Mas não tem uma resposta assim, pelo menos a que eu saiba, que alcance meu conhecimento, alcance assim, desse trechinho, Adilson. Esses que eu chamo de pé quebrado. Essa música a gente achou 3, né, nessa música. Mais alguém, gente? Ou alguém que tem essa solução aí na cabeça? Tô vendo o João aí. João, você bem aí? Como é que estamos na serra aí, tchê? Maravilha.
Bueno. Tô para vocês, se tivermos mais alguma coisa, senão a gente vai ficando por aqui hoje. A gente vai ter encontro na quinta-feira que vem e também no sábado que vem. Vamos tocar o Flamengo semana que vem. Eu botei tudo à disposição aqui, gente, no chat, esses links, essas coisas que a gente está falando, os materiais, ok? E o link da gravação ali. Eu vou trazer essa resposta para ti aí, Léo. Do Maurício, vou dar uma ouvida, vamos solucionar. Quem quiser solucionar junto, para na quinta a gente tirar essa média aí. Se não temos mais perguntas, um abraço a todos. Luciano, muito obrigado mais uma vez, tá? Te agradeço a participação. A gente tem dessa forma aí que a gente consegue fazer online, à distância aí, mas eu acho que a mensagem fica passada também. Abraço a todos, então, e boa tarde. Lembrando, gente, está tudo disponível, a aula aqui, o que a gente falou, as coisas das levadas, a música, tudo está disponível no canal da Oficina de Choro no YouTube, tá? Vou somando esse material. Eu estou colocando o link para vocês aqui antes de acabar. Para quem quiser, pode ir assistindo isso. Mas só digitar Oficina de Choro no YouTube lá que está disponível. Bueno, abraço a todos. Então, boa tarde para vocês. Bom fim de. Tchau, gurizada. Pegou todo. Tchau, Beck. Eita, rapaziada. Até. Então, Luciano, aí, gente. Boa. Valeu, gurizada. Aí, Luciano. Valeu te ver. Um abraço. Valeu, aqui. Valeu, Adilson. Abração.